Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilha ele com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Hoje vai ser aquele vídeo que eu vou responder tudo que vocês queriam saber, porque eu fiz uma enquete tanto aqui no YouTube, lá na comunidade, quanto lá no Instagram, perguntando o que vocês queriam saber, né? Quais as perguntas que vocês tinham pra mim, pra eu responder através de um vídeo. Porque todo mundo sabe que a gente tá de quarentena, a gente não pode sair de casa, então nada melhor do que tirar as dúvidas que vocês tinham em relação a mim. Então eu peguei todas essas perguntas, tanto daqui quanto de lá, e vou responder agora. Mas antes de eu ir pras perguntas, primeiro, ó, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, porque é muito importante. Então vamos pra primeira pergunta. A primeira pergunta que eu vou ler pra vocês aqui é da Cristina Aliano. Ela escreveu: Si, conta a sua história com mais detalhes. Como conheceu seu marido? Como é a vida de vocês em Londres? Como começou a falar inglês? Se já domina totalmente o idioma? Coisas para ficarmos mais próximos. Tenho 3 filhos que moram em Londres e eu moro aqui em São Paulo. Assistindo seus vídeos, me sinto um pouquinho mais perto deles. Um beijo. Um beijo pra você também e fico muito feliz que você se sinta mais próxima dos seus filhos vendo os seus vídeos. Vocês não imaginam como eu fico assim feliz quando vocês falam, sabe? Que eu viajo junto com você, gosto de assistir os seus vídeos porque você vai em lugares diferentes e aí eu aproveito pra viajar junto. Eu adoro saber isso. Imagina a sensação que eu tenho sabendo que uma mãe se sente mais próxima de um filho, né? Vendo os meus vídeos. Isso é muito bom. Então vamos lá, vamos responder essas dúvidas que ela tem. Ela pediu pra eu contar um pouquinho mais da minha história. Assim, minha história mesmo eu contei num vídeo logo bem lá atrás do canal. Vou deixar o card aqui, onde eu falo com o que eu trabalhava, o que eu fazia antes, como foi contar a notícia, né? Porque eu vinha morar aqui na Inglaterra. Então, minha história mesmo vai nesse vídeo, porque ele é bem longo, que eu contei tudo lá. O segundo detalhe que ela fala é como conhecer o seu marido. Gente, essa história é muito longa. Eu conheço o Cláudio há muito tempo, desde quando eu era criança. Só pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu conheço ele desde os meus 8 anos de idade. Ele é sobrinho dos padrinhos de casamento da minha irmã. Então a minha irmã já conhecia o Cláudio, a família dele já há muito tempo, e eu também. Então toda vez que tinha churrasco na casa desses padrinhos da minha irmã de casamento, o Cláudio ia, porque é sobrinho, então a gente já se conhecia. Nós não éramos amigos, assim, nada, porque eu era muito criança, então, mas eu sabia quem ele era. Nós viajamos juntos pra casa desses tios que ele tem lá em São Lourenço, e foi lá que tudo começou. Nós não começamos a namorar lá, mas aí a gente começou a namorar assim que a gente voltou pro Rio de Janeiro, e a gente tá junto desde então. Então a gente já tá aí junto há 17 anos. Muito tempo, né? E a outra parte da pergunta dela é como é a minha vida em Londres, né? Como é a nossa vida em Londres. Na verdade, a gente não mora em Londres, a gente morou em Londres no nosso primeiro ano e depois a gente se mudou pro interior da Inglaterra. Gente, eu amo aquele lugar. Eu morava em Londres, eu era apaixonada, eu moro no interior da Inglaterra, agora também sou apaixonada. A gente planejou muito antes de se mudar, antes de sair do Brasil e ir pra lá. Então a gente... arrependimento zero, e tudo bem se arrepender depois, sabe, se a gente quiser voltar, mas por enquanto a gente tá amando tudo que a gente tá construindo por lá, tá muito legal mesmo. A terceira parte da pergunta dela é a pergunta que todo mundo sempre me faz, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que é se eu já domino o inglês, né, se eu já sou fluente, e se eu já falava inglês antes de vir morar na Inglaterra. Não, eu não falava inglês. Tipo assim, eu já fiz curso de inglês quando eu tinha 19 anos de idade, eu cheguei até o intermediário, mas eu não pratiquei. Eu só praticava o inglês quando eu viajava, sabe? Era aquele inglês assim, só pra perguntar os pontos turísticos, como é que eu chegava lá, saber me locomover na cidade, mas eu não praticava, eu não via filme em inglês, eu não escutava, ficava prestando atenção nas letras das músicas, enfim, e aí você vai esquecendo tudo. Hoje eu tenho 36 anos, eu vim morar na Inglaterra há 2 anos atrás, então pra vocês terem uma ideia como é você não praticar, quando eu comecei a fazer curso de inglês na Inglaterra, eu tive que entrar no iniciante, como se eu não soubesse quase nada. Hoje já tô um pouquinho melhor, já converso, já consigo
conversar e entender as pessoas, mas eu tô longe de ser fluente em inglês, de dominar a língua. Mas eu agora, por exemplo, que a gente tá nesse período de quarentena, eu tô me forçando a ver filmes sem legenda, né, pra ficar escutando em inglês, pra não perder esse contato com a língua. O ideal também é criar tipo uns textinhos, sabe, pra gente ficar falando inglês, praticando o nosso dia a dia, como se eu estivesse conversando com alguém, porque, gente, a gente vai ficar preso em casa, e aí? É uma dica pra vocês, mas não, eu tô longe de ser fluente, de dominar o inglês. Quando eu digo longe, eu tô longe mesmo. A segunda pergunta quem fez foi a Regina Herring. É assim que fala? Me corrija se eu estiver errada. Perguntou o seguinte: para trabalhar em Londres com quase 60 anos, é possível? Beijos. Um beijo, Regina. Assim, eu vejo muita gente trabalhando com 60 anos lá. Na Inglaterra, pessoas com 50, 60, 70 anos têm uma vida muito ativa. Foi uma das coisas que me deixou bem surpresa, sabe? Eu vejo as pessoas lá trabalhando, viajando, passeando e pessoas com 80 anos, às vezes eu vejo, principalmente no bairro onde eu moro, eu vejo fazendo tudo sozinho, sabe? Sem ninguém, sendo independente. Eu acho isso muito legal. A Rebeca Franciele, ela fez 2 perguntas. A primeira foi: qual foi a primeira impressão que teve de Londres? E tem alguma coisa que você teve dificuldade em encontrar lá? Então, a primeira impressão que eu tive de Londres foi de ficar apaixonada. Eu fiquei deslumbrada. Acho que a palavra foi essa. Eu fiquei deslumbrada. Acho que o que eu mais fiquei deslumbrada quando eu fui morar em Londres era que todo lugar que eu ia tinha uma história. Tipo assim, você tava andando numa rua, aí aquela rua foi cenário pra batalha X. Aí você tá andando pra não sei aonde, aquele prédio foi construído pelo duque de não sei de onde. E isso me deixou muito encantada mesmo. Telefone tocando, gente, calma aí. Eu acho que isso contribuiu muito pra eu ficar maravilhada quando eu cheguei, sabe? Quando eu conheci Londres. Eu conheci Londres antes de morar lá, né? Uns 4 meses antes, mais ou menos, eu viajei justamente para conhecer a cidade e eu já fiquei encantada. O transporte público funcionando, assim, eu podia andar tranquilamente pela rua, então eu fiquei realmente encantada. Essa é a palavra, encantada. E a outra pergunta foi se alguma coisa que eu tive dificuldade de encontrar, né? Várias. Primeiro, não só porque não tinha não, tá? Mas é pra descobrir como que funciona. Na verdade, você tem que procurar. Você entra na internet pra saber como que seria aquele produto em inglês. Aí depois você tem que procurar saber qual é a disposição dele no mercado, porque eu sou do Brasil. Então aqui no Brasil a gente tem uma organização, geralmente no mercado, né? Que você sabe que ali vai ser tudo referente ao que você consome. Imagina você chegar num país completamente diferente, com produtos que têm nomes diferentes para você achar. Então, no início eu tinha dificuldade de achar tudo, mas hoje em dia eu encontro quase tudo na Inglaterra, tá? Eu não tenho muita dificuldade de não ter. Vou pensar aqui o que eu não encontrei fácil. Encontrei há pouco tempo a farinha para fazer farofa. Eu até mostrei num vídeo que eu fiz, eu vou deixar o card aqui em cima, que era quando eu tava comparando preços, né, de produtos entre mercados. Aí eu achei uma farinha para fazer farofa. Ela não é igualzinha, sabe? A que tem aqui no Brasil, mas nossa, se você temperar direitinho, fazer aquela farofa gostosa, fica bem gostosinha mesmo. Depois eu tava com dificuldade de achar batata palha, mas aí eu achei na Marks & Spencer e lá foi a melhor batata palha que eu encontrei na Inglaterra. Assim, todos os mercados você vai encontrar batata palha, mas a da Marks & Spencer é maravilhosa. Vou tentar achar o pacotinho dela e vou deixar aqui, tá? Então, já procura essa aí se você tiver. Não me recordo uma coisa assim que eu não tenha conseguido encontrar. Se você não encontrou alguma coisa, escreve aqui nos comentários, porque às vezes, né, eu não encontrei, mas eu também nem procurei. Se você sente falta de alguma... Lembrei, linguiça igual a do Brasil para fazer churrasco. Não tem. Já comi, já comprei linguiça de mercado brasileiro, já comprei todas as linguiças do mercado da Inglaterra. Não gosto. Tanto que sempre quando eu faço linguiça, eu uso uma do estilo calabresa, sabe? Que não é calabresa, mas é bem parecida, que é uma linguiça polonesa. Que eu também já mostrei ela várias vezes, ó. Vou deixar o card aqui em cima do quando eu usei ela pra fazer o meu feijão. Então corre lá pra ver. E a Nancy Frimer, é assim que fala, Nancy? Não sei. Me corrija aqui embaixo se eu falei errado seu sobrenome. Ela perguntou o seguinte:
Como funciona o sistema de saúde na Inglaterra? Seria interessante se você fizesse um vídeo comparando com o do Brasil. Tem planos de saúde como no Brasil? Tem atendimento de emergência gratuito? Se tem, é só para cidadãos britânicos e etc. Então vamos lá, como é que funciona o sistema de saúde na Inglaterra? Ele é gratuito, tem plano de saúde, mas não é como o do Brasil. Como é que funciona lá? Lá você tem o NHS, né, que é o sistema público, e aí você tem como se fosse uma clínica da família, que é o GP, que ele vai ser próximo, ele vai ter um em cada região, né, em cada bairro, mais ou menos assim. E aí você tem que entrar no site do NHS, joga o seu CEP para saber qual é o seu GP mais próximo. E aí esse GP é onde vai fazer todo o seu atendimento primário. Então lá tem um clínico geral, vamos colocar assim, e um enfermeiro. Então lá você, se tiver qualquer primeiro atendimento que você tenha que fazer, você passou mal, ou você quer fazer acompanhamento da sua saúde, fazer exame de sangue, fazer exame de urina, consulta numa ginecologista, é lá, tá? Então você vai fazer no GP, que é como se fosse uma clínica da família aqui no Brasil. Aí sim, se você precisar de um atendimento de um especialista, vamos botar assim, você tá com algum problema sério na cabeça, tá sentindo muita dor de cabeça e precisa de um especialista, aí o GP, o médico que tá lá, ele vai te atender primeiro, ele vai ver o que tá acontecendo com você, e aí se você precisar de um médico especialista, ele vai te encaminhar para um hospital onde tenha um especialista. E aí esse atendimento lá no hospital também vai ser gratuito. O plano de saúde, como é que funciona na Inglaterra? Tem alguns planos sim, só que ele vai cortar só o caminho do GP, tá? Mas se você precisar de um especialista, de um hospital, você acaba caindo no NHS também. Então essa é a diferença básica para o Brasil, porque no Brasil a gente tem o plano de saúde, que você vai ter vários médicos particulares, você vai ter hospitais particulares e você vai ter o SUS. Lá não, lá você tem o NHS, que é público, e aí o plano de saúde, quando você tem, ele pula só a fase do GP, mas se precisar de algum tratamento, vai ter que ser no hospital do NHS, vai ser público de qualquer jeito. E a outra parte da pergunta dela é se tem atendimento de emergência gratuito. Tem sim. Vamos botar assim, você passou mal num final de semana, você vai direto para o hospital e vai ser atendido. Você quebrou uma perna, você vai ser atendido e esse atendimento é gratuito. Agora, se você passa mal durante a semana, por exemplo, no meu caso, eu tive infecção urinária já aqui na Inglaterra. E, puxa, foi logo quando eu cheguei na Inglaterra, imagina eu, não falando inglês. Porque assim, gente, quando a gente fala que a gente tá morando num outro país, é muito complicado porque assim, quando você chega, você vai aprendendo tudo, você não sabe como funciona nada. Então a gente não tinha ideia do que a gente tinha que fazer. A gente tinha visto vídeos que a gente precisava ir no NHS e fazer o nosso cadastro. Aí ok, assim que a gente se mudou, a gente foi no NHS, foi lá fazer o nosso cadastro, no GP, na verdade não no NHS não, no GP, que era perto da nossa casa. Fizemos o nosso cadastro e ok. Aí passaram-se umas 2 semanas mais ou menos, eu tive infecção urinária. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir pro GP, eu tinha que procurar um hospital, eu precisava ligar, eu não fazia ideia e não falava inglês, imagina isso. Aí o Cláudio estava trabalhando e eu estava sentindo muita dor e aí ele me mandou um número. Ele achou no site do NHS um número de atendimento para pessoas que não falavam inglês. Aí, beleza. Fui lá e liguei para esse número e aí, assim, a sorte é que pelo menos entender quando perguntavam o meu nome e eu falar que eu não sabia falar inglês, eu conseguia. Então, quando atenderam o telefone, eles já perguntam qual o seu nome, né, qual a sua data de nascimento. E aí depois eu falei, eu não falo inglês, vocês poderiam ter um tradutor? E aí sim, eles colocam um tradutor, eles colocaram uma pessoa, acho que era uma enfermeira falando português de Portugal, pra me atender. E aí eu fui falando os meus sintomas e tal. Aí ela falou, olha, você tá com todas as características de infecção urinária. Você vai agora procurar o seu GP e você vai falar que já ligou pra gente e você precisa de um atendimento de emergência. Então eu fui lá e fui atendida. Essa foi a primeira vez que eu tive infecção urinária e eu fui atendida no mesmo dia. Aí depois, quando eu já tava morando há mais tempo, já entendia como é que funcionava o GP, eu tive de novo infecção urinária, assim, gente, eu não bebo muita água, então é um erro que eu faço. Então, se você tá assistindo esse vídeo, beba muita água para não ter infecção urinária. Foram essas 2 vezes que eu tive infecção urinária. E aí eu fui direto no GP, porque aí eu já sabia como é que funcionava e também consegui o atendimento pro mesmo dia. Então, se você tá se sentindo mal, se você tá passando mal, geralmente se você vai de manhã cedo, eles te encaixam pro mesmo dia pra uma consulta. O problema é quando você começa a passar mal
4 horas da tarde, porque geralmente o DP só funciona até as 5 da tarde. Então, se você passar mal à noite, aí sim você tem que procurar um hospital, tem que procurar uma outra forma de atendimento. Não vai ser no DP, mas tem atendimento público de emergência sim. Agora vão vir as perguntas que deixaram nas caixinhas lá do Instagram quando eu fiz. A Ana Clara _Assis perguntou assim: como você arrumou as malas para mudar de país? Gente, foi uma loucura. É muito difícil porque você tem 2 malas pra caber uma mudança sua, né? Porque você não tá indo viajar, você tá indo se mudar. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o meu armário, pegar minhas coisas e ver o que eu realmente queria daquilo. Então, o que eu não queria, eu nem trouxe. Tipo, eu dei tudo pra minha sobrinha. Na época, minha sobrinha tinha o meu tamanho. Hoje em dia, ela é 2 vezes maior do que eu. E aí, eu cheguei a abrir o armário. Você quer? Em relação à roupa, né? Quer isso pra você? Quer isso pra você? Quer isso pra você? E ela foi experimentando, tudo que tava nela ficou pra ela. O que eu priorizei em trazer na minha mala foram coisas que tinham um valor sentimental. Porque roupa depois você acaba comprando, mas assim, álbum de fotos com a família, lembranças, enfim, coisas que eu acumulei de viagens que faziam sentido pra mim. Então isso eu trouxe comigo. E aí a opção que você pode ter é deixar com a sua família coisas que você queira levar depois. Porque toda vez que eu venho no Brasil, eu levo alguma coisa comigo, né? Mas a prioridade foi essa. Tanto eu quanto o Cláudio, a gente priorizou coisas que a gente se importava mais. E a outra pergunta é da Catherine _Ossério. Ela perguntou o seguinte: conta o passo a passo de como comprou sua casa em Londres? Então vamos lá, porque eu acho que muita gente ainda pensa que eu moro em Londres. A minha casa ela não fica em Londres, tá, gente? Ela fica na região de Buckinghamshire. Na verdade é Buckinghamshire. Se escreve Buckinghamshire, mas fala Buckinghamshire. Não é em Londres, eu levo mais ou menos 1h10 de trem até chegar lá. E o passo a passo de como eu comprei a minha casa, eu fiz um vídeo falando de tudo. Todo o meu processo, o que a gente viveu, eu vou deixar nesse card aqui em cima. Você não repara, né? Porque eu tava um pouco tímida, porque foi logo no início do canal. Então, assim, você percebe que eu tô um pouco travada pra falar. Mas eu falei tudo. Eu falei de todo o processo, de como você procura a sua documentação, o que vai precisar, como que foi a nossa experiência no banco. Então, se você tem essa dúvida, que tá assistindo aqui o vídeo e quer saber também, vai lá nesse link que eu vou deixar aqui em cima. E a outra pergunta quem fez foi a Brubi Salanço, e ela perguntou: o que te levou a tomar a decisão de se mudar para a Inglaterra? Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, né, contando toda a minha história. Por que eu vim morar aqui, né? Na verdade, assim, o Cláudio, ele conseguiu um emprego aqui na Inglaterra, então eu vim acompanhando ele, mas eu conto tudo, gente, tudo, nesse card que eu vou deixar aqui em cima. Então, o que me levou, né, o que deu essa decisão foi acompanhar o Cláudio, porque ele conseguiu um emprego na Inglaterra. O W Vasco perguntou se seria possível fazer um vídeo na máquina que vende o Oyster, com o processo de aquisição. Então, Wagner, eu fiz um vídeo já mostrando como que funciona o Oyster Card, né? Como que você compra ele. Eu vou deixar o card aqui em cima. Se ficar alguma dúvida ainda, né? Como que você faz para comprar, se você ainda tiver ali na dúvida, escreve nos comentários do vídeo que aí eu te respondo, porque agora vai ser praticamente impossível fazer um vídeo lá no metrô de Londres, né, mostrando a maquininha, porque assim que eu voltar pra lá, a Inglaterra ela tá por 3 semanas em lockdown, então tipo, não pode mais sair de casa para passear, você só pode sair de casa para ir no mercado, farmácia, né, fazer compras de produtos essenciais, fazer atividade física uma vez ao dia, ou ir trabalhar. Então, como para ir para Londres eu não tô indo trabalhar, eu não posso ir pra lá, então eu não sei quando que eu vou conseguir gravar esse vídeo pra você. Mas corre lá no vídeo, vê se vai ficar alguma dúvida, que aí eu já te respondo, faz a pergunta que eu te respondo pra tentar sanar todas as dúvidas que você tenha, tá bom? E o Ale F Silva 18 perguntou sobre o salário, se é por horas ou por mês. Depende. Você pode fazer um contrato de trabalho para ganhar por hora, ou você pode fazer um contrato de trabalho para ganhar mensalmente, anualmente. Não para ganhar anualmente, mas você vai fazer um contrato dizendo, ó, anualmente você vai ganhar isso, então todos os meses o seu salário vai ser esse, tá? Então é mais ou menos isso. Você que vai acordar quando você estiver fazendo o seu contrato, como que você vai receber o seu salário. Você pode, de repente, querer trabalhar como part-time, onde você vai trabalhar só 20 horas por semana, e aí você vai ganhar só aquele valor, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Depois, se você quiser algum vídeo mais específico como que é o trabalho aqui na Inglaterra, escreve aqui nos comentários que eu faço um pra você.
E aí, o que vocês acharam dessas perguntas que me mandaram? Se você tem mais perguntas pra fazer, escreve aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo 2 respondendo todas as dúvidas que vocês têm aqui. É um tipo de vídeo diferente, né? A gente tem que aproveitar o espaço que a gente tem, então já que a gente tá na quarentena, tá vindo um vídeo muito legal. Eu já pedi pra minha sogra, ó. Minha sogra tem receita de empadão de camarão, e eu já pedi pra ela fazer, e ela hoje quer fazer uma torta salgada. E aí eu já falei, não, calma, não faz, porque eu vou te filmar fazendo essa torta salgada pra todo mundo ficar sabendo como faz, porque é maravilhosa. Então assim, vou tentar intercalar receitas, coisas que a gente tá fazendo dentro de casa pra distrair vocês nesse período de quarentena. Aliás, me escreve aqui nos comentários o que você tá fazendo pra passar seu tempo. Eu sei que muita gente tá trabalhando durante o dia, mas e depois? À noite, o que você tá fazendo pra aproveitar? Quais são os filmes que você tá vendo? Se você tá estudando, se você tá fazendo atividade física dentro de casa. Enfim, escreve aqui pra mim porque eu quero saber. E aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, ó, já se inscreve porque é muito importante, ativa o sininho de notificações porque aí você não vai perder nenhum vídeo que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like e, claro, compartilha com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Tchau! Então, gente, com esse cenário novo, né? Com esse cenário novo.